Amores, tudo bom? Beleza? Minhas paixões, vamos começar a trabalhar a parte de outra parte da realidade de fisiologia vegetal, que são os estômatos. Estamos já aí no finalzinho das nossas aulas de botânica. A gente viu tudo aí sobre botânica, desde reprodução, a parte introdutória. Vimos também a parte de morfologia, fisiologia com os hormônios. Vimos as auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico, ou seja, a gente deu uma abordagem geral e está tudo aí no canal, certo? Agora a gente vai falar sobre o funcionamento, tá? O funcionamento dos estômatos, beleza? Então vamos ver. Ó, aqui eu coloquei para vocês uma característica que é basicamente comentada em todos os livros. Funcionamento estomático dependerá do gradiente de água na planta. Isso é o básico, tá? Cabeça, aí muita gente pergunta, cabeça, só a água só as concentrações de água que a gente vai relacionar no estômago? Não, de forma alguma. Você tem outros fatores. Você tem luminosidade, você vai encontrar concentrações de gás carbônico, porém, o mais importante é exatamente a água. Amores, observa bem aqui, ó. Eu coloquei esse estômago aí para vocês, para você perceber exatamente a estrutura, tá? Você tem aqui células anexas que vão auxiliar exatamente o metabolismo do estômago. Nós encontramos cloroplastos. Os cloroplastos servem para viabilizar o processo de fotossíntese, né? Se tem cloroplasto, tem clorofila, que é o pigmento. Você encontra aqui ó, o ostíolo, que é exatamente a área por onde vai existir a saída dessa água na forma de vapor, oriundo exatamente da raiz, da região pelífera, que ocorre a absorção, nesses pelos absorventes, que são tricomas, tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês que nessas células anexas nós encontramos uma disponibilidade enorme de potássio, tá certo? Então, esse potássio que se encontra aí nessas células anexas, eles vão viabilizar, deixa eu me desligar aqui para esse celular não tocar de novo. Pensa no negocinho chato. Você está dando aula e na hora que você está dando aula o celular toca. Ó, então você vai encontrar exatamente um influxo desse potássio e no momento que ele entra, ele vai atrair moléculas d'água. Quando essa água e esse potássio ele entra nessas células de guarda, ou nas células estomáticas, como queiram chamar, que é sinônimo, você vai encontrar a célula túrgida, ou seja, o ostíolo. Cabeça, o que é ostíolo? É isso aqui, ó. Acompanha aí comigo, amores, por favor. Tá? O ostíolo é essa parte aqui, ó. É o orifício, é tudo isso aqui. Então, quando a célula está túrgida, ela abre o ostíolo. Quando ela está flácida, ela vai fechar esse ostíolo. Tá certo? Eu trouxe até uma folhinha para vocês perceberem que na parte, lembra, né, que a gente viu em fisiologia vegetal, estrutura da folha. Nós vimos que existem diversos tipos de folha, né? Paralelinérvea, peninérvea, algumas são características de monocotiledôneas, outros de dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, tal. Então aqui é uma folha peninérvea, tá certo? Observe que na parte inferior eu tenho uma menor coloração, né, de clorofila, em virtude exatamente dessa parte superior aqui do limbo, ela é que está responsável a captação maior dessa luminosidade, né? Então o limbo está voltado dessa forma aqui, ó, beleza? Então dessa forma ele vai captar mais luminosidade solar do que a parte inferior, tá certo? Primeira dica. Segunda dica é o seguinte: quando a gente fala em estômago, você tem tipos de folhas diferentes em relação à disposição dos estômagos. Os estômagos, as folhas que se apresentam e que eu posso dizer que são epistomáticas, elas se apresentam com vários estômagos mais na parte superior. As folhas que se apresentam para a gente hipoestomáticas, elas se apresentam com uma concentração muito maior na região inferior da folha, tá certo? E quando eu digo que as folhas são anfiestomáticas, são aquelas que apresentam estômagos tanto na parte superior quanto na parte inferior do limbo, beleza?
Então, olha só 2 pontos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Interessantes. Beleza? Então, o ostilo, que é o orifício, que a gente já havia comentado, e segue aqui, ó. Eu coloquei para vocês bem detalhado o seguinte, ó. Entrada de potássio nas células guarda propicia o influxo d'água. Opa, aumentando o potencial osmótico. Isso eu acabei de destacar. Tá aí escrito bem bonitinho, tá bem mastigado. Então a célula túrgida e ocorre a abertura do ostilo, ou seja, o ostilo fica abertinho. Tranquilo? Vê lá outro ponto. Saída do potássio diminui o potencial osmótico, ou seja, vai diminuir essa condição osmótica que a célula apresenta. E com isso teremos a saída da água. Ou seja, essa célula aí para a gente, perceba que ela está túrgida, o ostilo está aberto, faz parte desse primeiro exemplo aqui. Mas quando existe perda de potássio e essa água ela tende a sair, a célula vai ficar flácida, ou seja, ela vai ficar colabada, vai juntar. Ou seja, o que é que vai acontecer aí? Vai impedir a liberação de água, tá certo? Em virtude de alguns fatores que nós vamos observar, que nós vamos analisar agora. Ó, aqui nós temos fatores que promovem a fotossíntese, beleza? Então é importantíssimo esses fatores. Vê lá. Primeiro que eu coloquei para vocês, luminosidade. Gente, falei em luz, é um fator importantíssimo na planta, importantíssimo, tá certo? O metabolismo energético do vegetal, ele está intimamente relacionado a esses gradientes de luminosidade solar que ela vai receber. Por isso que existe planta umbrófita, aquela planta que metaboliza melhor na sombra. Por isso que existe plantas chamadas heliófitas, aquelas que metabolizam melhor, muito melhor em ambiente ensolarado, tá? Não precisa tanto de sombra, ela quer ficar exposta, ela precisa ficar exposta ali ao sol, tá certo? Até mesmo o nome já destaca, né? Hélio quer dizer sol, beleza? Fita amigo, afinidade. Então, aquelas plantas heliófitas são aquelas plantas que se apresentam com afinidade maior à luminosidade solar. E umbrófita são aquelas plantas que não precisam de tanta luminosidade para se desenvolver. Tranquilo? Aí eu coloquei aqui alguns aspectos no que se diz respeito a esses fatores. Lembra que em monocotiledônia eu vou encontrar uma quantidade enorme de ostilo na parte inferior. Deixa eu pegar de novo aqui a folhinha. Que eu vou encontrar uma quantidade enorme, tá certo? De ostilos na região inferior da folha. Beleza? Então, vamos lá quais são, como é que agem esses fatores em relação a, tá certo? Vê lá. Aqui eu coloquei aumento ou diminuição. Aumento ou diminuição da luz. O que é que vai acontecer com as células guarda? O que é que vai acontecer com o ostilo? O ostilo vai fechar, a célula guarda ela vai ficar túrgida, ela não vai ficar túrgida, tá certo? Então vamos ver. Quando eu tenho aumento dessa concentração de luz, ó, acompanha aqui, tá? Deixa eu colocar de novo o piloto. Ó, deixa eu colocar de novo aqui o piloto. Quando eu falo em abertura, tá? Em virtude exatamente da luminosidade solar, é porque ela está metabolizando bem. Então, se existe uma concentração de disponibilidade muito grande de luminosidade, o estômago ele abre, tá? Se existe baixa disponibilidade de luz, ou seja, as concentrações de luz elas tendem a diminuir, eu tenho fechamento estomático. Simples desse jeito. No mesófilo foliar, cabeça, mesófilo foliar o quê? Essa região, amores, que fica entre a parte superior e a parte inferior do limbo, tá certo? Então é chamado simplesmente por mesófilo foliar, tá? Então, quando existe aumento da concentração, tá, de CO2 no mesófilo, vai ocorrer o quê? Fechamento. Quando eu encontro diminuição desse gás carbônico no mesófilo, eu encontro abertura. Cabeça por quê? Ele vai precisar captar mais
mais de gás carbônico para metabolizar. Lembra que na equação da fotossíntese, o que é que eu encontro? Eu encontro gás carbônico. Opa! Primeiro, né? É a primeira substância aí. Então, eu encontro gás carbônico, eu encontro água. Luminosidade solar, clorofila, cloroplasto. Cabeça, clorofila, pigmento. Cloroplasto, organela. Beleza? Formando a substância orgânica, um monômero. Esse monômero normalmente é a glicose, tá certo? E também o oxigênio que vai ser liberado para o ambiente. Tranquilo? Então, quando eu tenho alta concentração de gás carbônico, vai ocorrer o que, amores? Fechamento. Quando eu tenho baixa disponibilidade de gás carbônico no mesófilo, eu tenho abertura. Tranquilo? Quando existe... Agora, amores, se liguem muito aqui nesse aspecto. Muito. Tá? Prestem muita atenção em relação a esse aspecto. Olha só. Quando você tem muita água ali no solo, choveu, aquela tempestade, né? Tempestade que caiu agora no final de semana, lembra, né? Água, água, água que Deus dava. Beleza? Então o que é que vai acontecer? O solo ele vai ficar saturado. Tem muita água. E a planta ela não tem esse negócio. Não vou puxar agora não. Vou deixar para lá e tal. Não, não é assim não. O que tem ali ela vai absorvendo, né? Lembra que nós vimos que a condução da seiva bruta ela ocorre a partir do xilema. Nós vimos que existem vários aspectos relacionados aí a esse transporte. Vimos o processo de coesão-tensão, vimos a teoria de Dickson, nós tivemos a oportunidade de ver a questão das pontes de hidrogênio, né, que vão se fixando e vão auxiliar exatamente o desprendimento dessa água ao longo do tubo xilemático. Nós vimos o processo de capilaridade, ou seja, tudo isso aí está relacionado. E com isso, na parte superior, a folha, com a sua liberação, né? Com a sua liberação estomática, com a sua transpiração estomática e água. O que é que entra em excesso? Está entrando em excesso, vai sair, beleza? Aí, aqui, ó, se tem muita água, ó, muita disponibilidade da água, o estômago ele vai abrir. Tranquilo? Então, tem muita disponibilidade de água. Tem muita água ali no solo. O solo está saturado. O estômago ele abre. Beleza? Aqui, ó. Fechamento. Ou seja, se eu tenho baixa concentração d'água ali naquele ambiente, naquele solo, por que eu vou deixar o estômago aberto? A planta ela pensa desse jeito. Eita, pensa, olha. Ela age dessa forma. Ela tem essa perspectiva, né? Ela tem esse grau de funcionabilidade, tá certo? Então, quando existe baixa concentração, o que é que acontece, amores? Ocorre fechamento. Beleza? Outra dica interessantíssima. Vê só. Essas folhas, essa condição estomática, ela ocorre de forma sistemática em todas as folhas. Beleza? Então você tem uma condição sistemática para a ocorrência exatamente dessa transpiração estomática. Beleza? Então, amores, a gente fica por aqui. Foram esses os principais aspectos sobre estômago. É um conteúdo interessante. Observa que existem fatores diversos aí que vão viabilizar o funcionamento do estômago. Porém, o mais importante é exatamente a disponibilidade d'água. Tá bom? Observa só mais um pontozinho aí. Eu ia acabar agora, mas não vou acabar agora não, tá? Vê bem. Espinhos e acúlios. Observa que os espinhos e acúlios são modificações, da folha. A folha ela se transformou porque você encontra normalmente esses em ambiente muito seco, em ambiente árido, né, baixa disponibilidade d'água. Então essas plantas, como as cactáceas, por exemplo, né, que vocês encontram uma quantidade enorme de espinhos, né,
Então, e outras plantas que apresentam arculhos, elas apresentam esse tipo de característica para reter esse aporte d'água. Ambientes que se apresentam com baixa concentração d'água, as plantas elas apresentam adaptações e os espinhos e os acúlios são estruturas que viabilizam exatamente essa retenção. Beleza? A superfície da folha ela é uma estrutura que está relacionada exatamente ao desprendimento dessa água. Né? Então, o espinho e o acúlio eles são estruturas diminutas. Cabeça serve para proteção do vegetal? Serve sim, mas também está relacionado exatamente à diminuição da estrutura foliar para minimizar essa perda d'água ao longo do dia. Beleza? E da noite também. Tá? Então, amores, é só isso aí. Eu sei que foi um slide só, mas é muita coisa para a gente abordar. São muitos aspectos interessantes. A gente fica por aqui. Fica com Deus. Tudo de bom para tu.